Deus abençoa a todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje nós vamos orar por o patrão de Daniel, que eu recebi uma notícia que ele infartou, então a Rodirene pediu para a gente orar por ele. Já infartou 2 vezes, eu creio que um ano, 2 anos atrás ele infartou e agora se infartou de novo ainda, está muito novo, mas eu creio que as lutas da vida, né? Então aí nós vamos orar por ele. Eu creio que ele deve estar no hospital, em algum lugar. Só tem esse pedido aqui. Também vamos orar pela irmã Mara, né? E outros mais que está doente. Então nós vamos orar, pedir a Deus misericórdia, né, por essas pessoas que estão doentes. Hoje nós vamos falar, vou começar a falar de um assunto aqui hoje, talvez vou continuar pregando sobre esse assunto no domingo e mais dias para frente, para a gente ter um conhecimento maior sobre esse assunto de bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa o pecado. Então, nós vamos saber por que esses homens ou essas pessoas, esse homem claro, tanto mulher quanto homem, que Deus não imputa o pecado, né? Então, aí nós vamos, durante esses cultos, nós vamos saber por que Deus não imputa o pecado dessas pessoas, né? Então, nós vamos aproveitar o tempo bastante. Eu gosto sempre de aproveitar mais com a palavra, né? A palavra é a principal coisa para nós. Então, nós vamos ler. Aqui tem muitas escrituras aqui, mas também eu vou continuar lendo no domingo também, se Deus quiser que nós estiver aqui ainda vivos aqui, nós vamos continuar. Vamos nos colocar em pé, por favor, e vamos ler essas 2 escrituras primeiro aqui, Romanos, no capítulo 4, do verso 7 a 11, e depois em Romanos, capítulo 11, verso 32. E está escrito assim, Romanos 4, verso 7 até o verso 11. Bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, essa bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando ele na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Ainda em Romanos, no capítulo 11, apenas no verso 32, aqui nós vamos ler sobre essa escritura aqui também. E está escrito assim: porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então vamos orar e lembrar dos irmãos que estão, das pessoas que estão enfermas. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, diante da Tua palavra, essa palavra que liberta aqui, meu Deus, essa palavra que nos livra de todas as coisas más, meu Deus, essa palavra que nos orienta, Senhor,
e nos corrige, Pai. E assim nós queremos estar diante dessa palavra o tempo todo, Senhor, para uma correção enquanto vida estiver aqui nessa terra, Pai. Ajuda os teus filhos, Senhor, meu Deus, na face de toda a terra, Pai. O Senhor tem filhos em todos os lugares. E assim, Senhor, nós cremos que fazemos parte, Pai, do corpo do Senhor, corpo espiritual. Assim nós pedimos misericórdia, Senhor, para que nós possamos, Senhor Deus, cada dia chegar mais perto de Ti, através da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, agora neste momento, Senhor, nós vamos orar pelo Silvio, Senhor. Deve estar no hospital, Senhor. Ele infartou, meu Deus, e ele precisa do Senhor, Pai. Os médicos podem fazer alguma coisa, mas o Senhor faz tudo, Pai. Meu Deus, que ele possa, Senhor Deus, receber graça do Senhor e ser atendido pelo Senhor, Pai. Não só pelo médico, mas pelo médico dos médicos, Senhor. Que o Senhor entre em ação em favor dele, Senhor. Eu conheço ele, Senhor, Pai, e sei que é uma ótima pessoa, Pai. Assim eu estou orando por ele, Senhor, pedindo misericórdia, Senhor, por ele e pela família. Ele ainda tem filhos pequenos, Senhor, para cuidar. Meu Deus, entre em ação em favor dele, Senhor. Meu Deus, também a irmã Mara, Senhor, ajuda a irmã Mara, tem misericórdia dela, Senhor, e ajuda ela, Senhor, para que ela possa recuperar, Senhor Deus, daqueles machucados, Senhor, meu Deus, daquele tombo que ela levou, Senhor. Meu Deus, aqui também tem um pedido, Senhor Deus, irmão Rogério pede oração por sua irmã Lucinéia Rodrigues e família, Pai. Senhor, meu Deus, nós colocamos essa família em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa cuidar dessa família. Meu Deus, o Senhor é o único que pode fazer algo que nós não damos conta, Senhor. Assim nós entregamos todas as famílias, não só essa família, mas eu entrego a minha família, Senhor. Nós entregamos todas as nossas famílias em Tuas mãos, para que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, Pai. Meu Deus, ajuda nós, cada dia que ouvimos a Tua palavra, que nós possamos ser libertados de alguma coisa, Pai. Nós queremos, naquele dia, quando o Senhor estiver para levantar esse povo aqui da terra, nós queremos estar na posição correta. Assim nós pedimos misericórdia para cada um de nós. No nome do Senhor Jesus Cristo, fala conosco mais uma vez, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz. No nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda os irmãos através da internet também, Senhor. Estão ouvindo e aqueles que ainda vão ouvir a Tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Aqui ainda tem uma escritura que eu quero ler, em Romanos, são várias escrituras aqui em Romanos. Aqui em Romanos capítulo 8, no verso 1 e 2, está escrito assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Então, aqui a gente vê que existe essa bem-aventurança para algumas pessoas, não para todo mundo, mas essas pessoas que o pecado não é imputado. Agora, por que existe pessoas que o pecado não é imputado? Agora, aqui é que nós vamos continuar pregando no domingo, para a gente entender melhor sobre a predestinação.
Essas pessoas, por exemplo, aqui como hoje, nós vamos só dar alguns toques aqui, essas pessoas que são bem-aventuradas, que não é imputado o pecado delas, é porque elas nunca erraram lá na eternidade, elas nunca falharam lá. Então, por isso que vem essa bem-aventurança aqui na terra, para essas pessoas que nunca falharam. E por elas não ter falhado lá na eternidade, aqui nós encontramos em a outra escritura que nós lemos aqui, aos Romanos 11, verso 32, Deus cerrou todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Amém. Então a gente vê que, por quê? Porque parece, muitas pessoas até pensam assim, mas por que Deus faz uma coisa? Quer dizer, umas pessoas são salvas e outras não são. Aqui na terra, aqui, né? Mas porque as que são salvas já são salvas antes da fundação do mundo. Elas nunca foram salvas aqui. Aí é que nós vamos entrar num assunto muito profundo no domingo, sobre esse assunto, que está na Bíblia e está na mensagem, e que as pessoas não entendem, não entendeu ainda sobre esse assunto que está claro na Bíblia e está claro na mensagem. Agora, tudo, por exemplo, deixa eu ler mais algo aqui, porque olha, irmãos, tem coisa na mensagem que às vezes a gente fica pensando, mas por que o profeta fala umas coisas assim, né? Aqui nessa mensagem, por exemplo, um julgamento no tribunal, no parágrafo 37, para a gente dar continuidade. Vejam, aqueles soldados romanos bêbados naquele dia, pouco antes da crucificação, quer dizer, Jesus ali sendo um verdadeiro sacrifício para essas pessoas que são bem-aventuradas, é claro. É claro que ele estava ali exatamente para salvar, para trazer a salvação, porque nós estamos na carne sujeitos a tudo. Mas a vida dele ali na cruz do Calvário foi para ficar aqui, para que essa vida aqui nos livrasse das coisas da carne. Porque nós vamos ler numa mensagem aqui, para provar que a lei de Satanás, existe uma lei dele que trabalha na carne. E às vezes nós fazemos a vontade do diabo praticamente sem querer. É claro, mas por quê? Porque nós não entendemos o outro lado. Porque o outro lado está aqui também, Deus está aqui também. E se a gente vê, o lado de Deus é pela fé. O outro praticamente é uma pressão. Ele trabalha na carne. A lei de Satanás é trazer doença, trazer todo problema, é a lei do diabo, mas a lei de vida em Jesus Cristo é para trazer vida mesmo. Mas antes de ler Romanos capítulo 8, aqui ainda continuando, eu quero ler essa parte aqui. E batendo-lhe no rosto e nas bochechas e coisas assim, disseram: se tu és um profeta, diga-nos quem bateu. Ele sabia quem tinha lhes batido, mas não precisava fazer palhaçada. Veio. Está vendo? Ele apenas fez, ele disse, em verdade, São João, capítulo 5, 19. Agora ouçam: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, mas o que ele vê o Pai fazer, isso faz igualmente. Portanto, ele nunca fez um milagre até que Deus lhes mostrasse, através de uma visão, o que fazer, de acordo com suas próprias palavras. Jesus mesmo falou isso, né? Suas próprias palavras. O Filho nada pode fazer por si mesmo, não o que ele ouve, mas o que ele vê o Pai fazer, isto faz igualmente. Vamos lá, né? O faz.
Nenhum profeta, nenhum vidente na Bíblia jamais fez algo ao acaso. Deus mostra primeiro, portanto, nenhuma carne humana, nem mesmo a carne do próprio Jesus pôde glorificar. Está tudo em Deus. Vocês já pensaram? Nem a carne de Jesus pôde gloriar. Mas por quê? Agora, vamos aqui. Por quê que não podia? Romanos 8, vamos continuar lendo, do verso 1 até o 4 ou até o 5. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, viu aqui? Enferma pela carne. Deixa eu voltar aqui. Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Você viu? Foi enviado o próprio Jesus, porque ele nasceu de uma mulher. É claro, foi um corpo que Deus criou, mas ele tinha que vir nessa situação para morrer. Porque se ele morresse naquela carne, ele ressuscitaria como ele fez. E quando ele ressuscitou ali, o corpo dele, os filhos dele ressuscitou com ele. E é por isso que ele não imputa o pecado desse povo. É claro que isso não fica livre, porque tem pessoas que acham, mas aí está dando chance para a pessoa falar, isso é bobagem. O Filho de Deus não vai pensar nisso, não. O Filho de Deus sempre pensa assim, o Deus do céu está comigo, eu sei que eu sou falho, mas Ele não vai imputar o meu pecado. E Deus não vai imputar o pecado exatamente porque esse mesmo Deus que está no coração aqui, mostra a pessoa que aquilo está errado. Não é que, porque às vezes a pessoa pensa assim, mas e o desejo? Desejo uma coisa, fazer é outra. Às vezes fazer as coisas erradas é um acidente. Desejar é você premeditar em fazer o que é errado. Se você premeditar, saber que está errado e você premeditar, aí é o problema. Agora, as coisas como acidente, nós estamos num mundo onde Satanás vive ainda. Satanás foi derrotado na cruz do Calvário, mas ele está vivo ainda. Ele foi derrotado para a eternidade. Na eternidade ele não vai existir mais, e nem os seus adeptos não vai existir. Mas enquanto essa vida estiver aqui, Satanás ainda tem jeito de fazer alguma coisa. Enquanto nós estivermos nesse corpo aqui. Ele é espírito. Ele só vai ser aniquilado para a eternidade. Aí vai haver uma aniquilação total de tudo que é diabo. Mas na cruz do Calvário ele já foi derrotado para a eternidade. Ele não vai existir mais. Mas a derrota foi exatamente para que Jesus viesse e trouxesse a vida dele para os eleitos que não erraram na eternidade. Porque eternidade, irmão, não está para frente. Eternidade, nunca teve um princípio nem um fim. Quem é eterno é Deus. E se nós somos uma criação que Deus criou e não pecamos lá, então nós somos eternos com Deus. Então ele veio aqui, quer dizer, se ele colocou todos debaixo, nesse sentido que está aqui, da desobediência, mas ele sabia que os verdadeiros filhos dele, ele defenderia eles em todo momento da vida.
E é por isso que não houve um homem que não errasse. Podia ser o homem, mas, por exemplo, o homem segundo o coração de Deus, olha o que ele fez. Quem foi segundo o coração de Deus? Davi. A própria Bíblia diz que Davi é o segundo o coração de Deus. Mas olha o que ele errou tanto. Mas por quê? Para provar que só existe um que não erra. Esse é Deus. Deus não erra. Então Deus veio em carne humana e não errou. Deus viveu aqui numa carne humana. Ele tinha direito de casar, porque ele era um homem. Mas ele venceu tudo naquela carne. Porque sabia que eu e você, nós não íamos dar conta pela nossa vontade, sabe, pela nossa vontade, né? Mas aí é claro que aí é que vem o caso, quer dizer, se a pessoa acha, mas então é assim, eu posso, como os batistas, né? Os batistas acham que já que é assim, quer dizer, Deus só quer o coração. É claro que Deus quer um coração limpo que ama a palavra. Deus só quer o coração, então pode fazer o que quer. Não, isso é ideia de batista, né? Mas Deus quer um coração que ama a sua palavra, que honra a sua palavra, e Ele sabe que a defesa deles, ou eles sabem que a defesa deles estão na palavra. Quer dizer, qualquer coisa que eles precisam, eles vão diante da palavra. E a palavra foi que sangrou na cruz do Calvário. Foi a palavra. Então, foi a palavra que sangrou exatamente para liberar a vida do próprio Deus para morar naqueles que verdadeiramente são eleitos antes da fundação do mundo. Porque às vezes ele fala assim, o eleito foi eleito antes da fundação do mundo. Então, aí, só nisso aí você já sabe. E quando ele foi eleito antes da fundação do mundo, o nome dele já foi colocado no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. E esse nome não pode ser riscado. Dos eleitos. Dos eleitos, o nome nunca vai ser riscado. Dos eleitos. Agora, tem nomes que vão ser riscados, mas dos eleitos, o nome nunca será arriscado. Por isso que não tinha, e ó, outra coisa, o que Deus sempre fez? Moisés escreveu os próprios livros que Moisés escreveu, ele mesmo, você vê, ó, Deus não deixa de mostrar os erros. Ele escreveu os 4 livros, você nota lá ele mesmo escrevendo sobre ele. Deus chamou ele e falou, olha Moisés, você vai só olhar a terra, mas você não vai entrar porque você errou. Você viu que é a coisa? Você não vai entrar na terra prometida porque você errou. Você feriu a rocha 2 vezes. E aquela rocha é Cristo, Cristo só podia ser ferido uma vez. E ele foi ferido na cruz do Calvário uma vez para pagar o pecado de todas as pessoas. Mas Deus mesmo chamou Moisés, e Moisés mesmo escreveu aquilo que Deus diz a respeito dele. Está vendo? Então, mostrando que não existiu nenhum homem que não errou. E Deus falava cara a cara com Moisés. Mas veja que Moisés está reservado para fazer uma obra para Deus ainda. Ele volta na terra para pregar ainda. Está vendo? Mas lá naquela terra ele não entrou. Não entrou exatamente porque, para provar assim, ó, mesmo que vocês fala cara a cara comigo, mas você não vai entrar na terra prometida. Para provar que só existe um que não falhou. Esse é Senhor Jesus Cristo. Esse nunca falhou. Esse nunca falhou. E ele foi um homem aqui na terra. Porque ele foi exatamente, ele é o verdadeiro sacrifício, exatamente por causa disso. Nós vamos falar sobre o Deus eterno no domingo, por exemplo, para provar como é que esse Deus eterno agora só aceita
os verdadeiros filhos que estavam com ele lá através de Cristo, ao reconhecer Cristo sendo o próprio Deus. Fora disso, não tem, mesmo que as pessoas dizem, Jesus Cristo veio em carne, estamos doendo, todo mundo sabe disso, mas você tem que ter o conhecimento verdadeiro a respeito disso, porque a adoração verdadeira parte disso. Nós vamos mostrar sobre aquele povo que estava nos dias de Jó. Você sabe quem era que Jó 38 estava falando? Com quem que Deus estava falando? Jó, como homem, singe e me responde uma coisa que eu vou te perguntar. Aonde estavas tu quando as estrelas da alva cantavam ou rejubilavam antes da fundação do mundo? Quando os filhos de Deus cantavam lá antes da fundação do mundo. Fala comigo aonde você estava. Vocês entenderam aquela escritura? Pois é, aquele mesmo povo estava lá nos dias de Jó. Eu vou mostrar pela mensagem que parte deles estava ali nos dias que Jesus nasceu. E estava vivendo em carne humana, ali, adorando aquele Deus. Agora já não era uma adoração lá de Apocalipse 4 aqui, que adorava o verdadeiro Deus, mas agora era uma adoração do Deus em carne humana, que estava aqui em Apocalipse 5. Agora eles estavam adorando o rei que estava nascendo ali. E Deus escolheu, você sabe por quem que Deus escolheu? Os pastores mais pobres, cuidadores de ovelhas, para representar aquele grupo que veio do céu e cantava. Aí está escrito na mensagem. Se vocês notar, esse mesmo grupo que estava cantando aqui, eles cantaram uma vez lá no céu, nos dias de Jó. Eram os mesmos salvos, mas eles têm entendimento que no Velho Testamento Deus era adorado como Criador, e no Novo Testamento Ele é adorado como Salvador, como Redentor. Por isso que nós vamos falar sobre hinos, nós vamos mostrar o que é hino novo e o que é hino velho. Aí nós vamos falar sobre isso. Eu só estou adiantando um pouquinho, mas vamos aqui um pouquinho mais aqui. Deixa eu ler um pouquinho nessa mensagem aqui. Eu estou tomando eu estou começando assim, irmãos, para quem está ouvindo através da internet, vocês que estão ouvindo aqui, vocês já têm entendimento de quando eu ler as outras mensagens, vocês têm mais chance de entender melhor as outras partes. É isso que eu estou mostrando aqui. Há pessoas que Deus não imputa o pecado. Não é que vem santão, porque tem pessoas que querem andar, tem pessoas que andam, achando que isso vai resolver o problema. Não resolve nada. Não é isso que mostra que você é eleito. Tem outras coisas que mostram que eu e você é eleito. Não é tentar fabricar. O eleito é como a ovelha, que pode tirar a lã dela, mas ela vai dar lã de novo. Porque aquilo está dentro da pessoa. E se nós não conseguimos trazer essa lã como ovelha, não adianta. Isso tem que vir de dentro. Automaticamente o eleito já tem essas coisas. Não é tentar, eu tenho que fazer isso porque eu sou um crente, eu sou da mensagem. Nada disso. Eu tenho que vestir roupa direito, porque se eu não fizer, Deus me condena. Vai condenar a mesma coisa. Isso tem que ser automaticamente. Isso tem que estar lá dentro e fluir de dentro para fora, como a ovelha. Quer dizer, o profeta até fala assim, às vezes tem bode que tenta colocar, ou urubu que tenta colocar pena de águia, mas não adianta. A natureza não muda. A natureza de urubu é comer carniça. Não adianta tentar colocar pena de águia no urubu, porque ele vai continuar comendo carniça.
Águia é águia e urubu é urubu. Não adianta tentar fazer uma coisa ao contrário. Então, veja aqui, vamos, irmão Inácio até leu uma parte dessa mensagem, que é a base fundamental para a fé, mas eu quero mostrar algumas coisas aqui, como nós perdemos isso quando o pecado começou. Aí nós perdemos uma parte disso. Quer dizer, isso como funcionava direitinho, tudo funcionando, como aqui, por exemplo, ali nós temos ali uma chave ali, se você apertar lá, desliga tudo, né? Antes do pecado, tudo funcionava na mente da pessoa, Adão, tudo funcionava direitinho, mas quando o pecado aconteceu, aquilo mudou. Esqueceu, aquilo não foi por ele não, porque Deus cortou aquilo dele, por causa do pecado. E olha, irmãos, Adão nem foi nascido de mulher, e aquilo já foi cortado dele, porque a mulher que ele encontrou com ela, desde que ele encontrou com ela, e ela já tinha encontrado com a serpente, ali já mudou o assunto. Para ele, que veio, foi feito pela palavra de Deus, e Deus fez Adão, e esse Adão já mudou, como o profeta usa, sob tomada, quer dizer, agora as tomadas, a fiação, agora já não funcionava mais. Se procurasse um meio, não, agora aquela tomada já não tem mais, o fio positivo já saiu de lá, está tudo. Agora viver pela fé. Adão não precisava de viver pela fé, porque Deus descia e falava com ele. Agora eu creio, nós cremos que Deus está aqui falando conosco, mas agora nós temos que viver pela fé. Mas lá não, Deus descia e falava diretamente com Adão, antes do pecado. Aí depois encerrou. Agora Adão teve que viver, as tomadas foram tiradas, quer dizer, a fiação verdadeira foi desligada dele. Agora ele tinha que viver e pensar que dali para frente tudo ia mudar para pior, porque dali para frente ele já ouviu, maldita é a terra por causa de ti. Daqui para frente ela vai aparecer espinheiros, vai aparecer isso, e você vai ter uma enxada para trabalhar, para sobreviver, por causa do pecado. Agora, aquela enxada na mão de Adão, para ele sobreviver, para ele viver, nunca tirou a vida eterna dele. A vida eterna dele continuou. Quer dizer, ele errou na carne, mas ele não errou no céu. Porque em Gênesis capítulo 5 ele é o original, e ele errou foi em Gênesis 3. Mas na eternidade ele nunca tinha errado. Aí vocês estão entendendo por que bem-aventurado ao homem a quem Deus não imputa o pecado. Tá? Porque dos outros não tem jeito, porque eles erraram lá eles não tiveram, eles tiveram a chance de viver milhões de anos, mas um dia teve um comandante que fez com que eles errassem, e tirou eles daquela verdadeira comunhão com o Pai. Aí eles tiveram que arrumar um outro comandante, e a verdadeira comunhão com Deus foi cortada daquele grupo, mas não dos verdadeiros. Agora a comunhão do Pai agora é com Jesus Cristo agora é. Então vamos aqui, né, no parágrafo 18 dessa mensagem. O homem foi feito um Deus secundário na terra. A ele foi dado o poder de controlar todas as coisas, todos os elementos da terra. Adão era assim. A Adão foram dados esses grandes poderes, mas então falhou em si mesmo no poder que lhe foi dado. Você viu que ele falhou no poder que ele tinha. Ele tinha domínio em tudo.
Se viesse um vento mais forte, eles pediam o vento parava. Se tivesse uma árvore ali que ele quisesse que ela passasse por ele, falava, ela ia para lá. Então ele tinha esse poder, sabe? E não precisava de pular e gritar, não. Ele só ordenava e aquilo acontecia. Porque ele não tinha, as tomadas não tinham sido desligadas ainda, sabe? As tomadas não tinham sido desligadas ainda. Tudo estava funcionando normalmente, sabe? Como nós sabemos, quando sairmos dessa terra e ir para o outro lado, tudo vai funcionar normal. Não vai falhar nada. Nada, tudo vai funcionar normal. Então, disse aqui, mas então falhou em si mesmo no poder que lhe foi dado. Adão podia falar com o vento e o vento pararia, ele podia falar com as árvores e elas obedeceriam. Ele podia falar com a vida selvagem e ela lhes obedeceria. Ele poderia falar com as águas, seja o que fosse, tudo obedecia a Adão. Está vendo? Aí diz, agora este foi o princípio do homem. Foi sobre isso que Deus lhes deu poder. Tudo na terra. Agora, ainda que com a queda ele tinha perdido aquele poder, e então ele se tornou inconsciente. Você está vendo como que é a coisa? Quer dizer, aqui nesse corpo aqui, se a gente não tiver cuidado, às vezes a gente faz uma coisa errada ou passa para o lado errado exatamente por causa disso, que perdeu aquele consciente. A consciência às vezes deve ser usada para fazer o que é certo, usa para fazer o que é errado, e achando que está indo bem, tá? Esse que é o problema. Quer dizer, e essa consciência, se ela não é bem usada aqui, ela vai ser usada lá embaixo. Aí a consciência vem, como nós falamos sobre Pilatos. Aí vem aquela consciência, por que eu fiz isso? Por que não usou a consciência aqui? Enquanto tinha vida aqui. Eu estou falando agora não só para o eleito, estou falando de todas as pessoas que vivem aqui. Porque é claro que mesmo depois que as tomadas foram desligadas, existe um poder aqui na terra. E ele é exercido pela fé. E essa fé não vem de vós, é um dom de Deus. Então ela tem que ser usada por nós também, aqui. Porque o outro lado tem um poder também. O poder praticamente não é inconsciente. Porque está a doença aí na frente, nós estamos vendo, todo mundo adoecendo e tudo mais. Esse poder é do diabo. Mas nós temos um poder do sangue que tira isso. O poder do sangue é para tirar o poder de Satanás. Porque o poder de Satanás é matar, destruir, fazer o que não presta. Por isso que o profeta diz que é duas coisas, fé e dúvida, trabalha junto. Por exemplo, se oramos por uma pessoa aqui e ele tiver essa verdadeira fé de Deus, ele sai curado. Mas se ele sair ali na porta e tiver uma dúvida, aí entra o outro poder. Aí ele não é curado. Pelo mínimo, ele pode sair daqui, receber oração, como o profeta chegou a orar, eu creio que foi por uma criança ou uma pessoa, ele saiu enxergando, mas depois lá ele duvidou, aí ele voltou a não enxergar mais. Porque a dúvida, entrou a dúvida, é o diabo aproveita e fala assim, olha, não precisa nem de falar, aí entrou uma coisinha, aí pronto. Aí volta tudo ao normal. Ruim, o lado ruim. Mas a coisa é, dois poderes estão aqui, mas um hoje é pela fé. A dúvida, olha irmão, dúvida é praticamente o mundo. Isso está no mundo inteiro. Dúvida, mas fé são poucas pessoas, porque a fé não vem de vós, é dom de Deus. Agora, eu posso ter uma fé que não é de Deus.
Uma fé que chega ali, ela não é fé mais. Agora, se eu tiver a fé de Deus, ela continua sendo fé o tempo todo. Essa é que nós precisamos para vencer e ir no rapto. Então, agora vamos aqui. 22. Agora, quando o homem caiu, ele perdeu isso. E o que ele perdeu na queda, Cristo veio como Redentor. Você alguma vez já parou para pensar sobre o que Cristo redimiu para nós? Olha para você ver que isso às vezes é inconsciente. A principal coisa que Cristo redimiu para nós foi a vida eterna. Essa foi a principal coisa. Mas essa vida eterna que ele fez ali na cruz do Calvário foi para essas pessoas que realmente ele não imputa o pecado deles. Porque não existe vida eterna que começa ali. Vida eterna porque você já tinha. Não é coisa que começou há 2000 anos ou 6.000 anos, não. Essa vida eterna, os eleitos já tinham ela antes que o mundo existisse. E ela continua sendo vida eterna. Agora, o Calvário foi exatamente para liberar essa vida eterna. Para aqueles que já são eleitos, que mesmo falhando, mas dentro do coração deles, eles têm um Deus que sempre diz assim: Senhor, eu não queria fazer isso. Eu fiz por uma falha, mas eu não queria, porque o Deus que está ali dentro, que é a própria vida eterna, trabalha em favor dessa pessoa que está vivendo na carne. E ele nunca vai esquecer que houve um sacrifício para ele. Ele nunca vai esquecer que houve um sangue derramado. E que aquele sangue é o único meio pelo qual ele retorna. Sabe? Porque quando Deus colocou todos debaixo da desobediência, já provando que quando o sacrifício viesse, a pessoa tinha que crer que através daquele sacrifício a vida de Cristo já está nele. E ia continuar exatamente não como uma doutrina ou uma superstição. É verdadeiramente vida eterna na pessoa que vai fazer com que ele vai para a eternidade onde ele veio. Por isso tem mensagem, está aqui uma mensagem aqui, ó. Você nunca foi salvo nenhum, você sempre foi salvo. Sempre foi. Agora, os perdidos que vivem hoje, já foi perdido lá na eternidade. Eles perderam lá. Estão aqui tentando adorar a Deus de uma maneira que eles conheceram lá, que era o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas só que esse Deus agora se tornou um cordeiro, e ele agora recebe a adoração como um cordeiro. Sabe? E é por isso que as pessoas enganam, sabe? Porque agora ele está sendo adorado como um cordeiro. Por exemplo, deixa eu ler uma escritura aqui em Apocalipse, aqui eu creio que é 15 mesmo. Aqui, por exemplo, olha para vocês verem aqui, ó, em dois lugares, falando sobre os judeus. É claro que os judeus, como os judeus cantam hino novo, vocês notam que os judeus vão cantar hino novo, sabe por quê? Hino ao Cordeiro, porque eles não conhecem o Cordeiro, mas nós conhecemos o Cordeiro. Mas eles vão cantar um hino novo ao Cordeiro quando eles reconhecer que Jesus é o próprio Deus. Então aqui em Apocalipse 14 diz assim: e olhei, e eis que estava um cordeiro sobre o monte Sião. Isso é depois que eles vão reconhecer. E com eles 144.000 que em suas testas tinham escrito o nome dele e o nome de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de harpista que tocavam com as suas harpas, e cantavam como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão 144.000 que foram comprados da terra.
cântico novo. Por quê? Porque eles não conheciam o Cordeiro. Agora eles começaram a cantar um cântico novo a respeito do Cordeiro, que agora eles descobriram que aquele Cordeiro era Deus. Amém. Mas nós já sabemos que esse Cordeiro é Deus. Amém. Ainda em Apocalipse 15, verso 1: e vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal, e do seu número, e do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Que isso aqui está os 144 mil, e mais a Virgem Nécia, já salva, né? E cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Agora está cantando o cântico do Cordeiro e dizendo: o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, e por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Vocês notaram que eles reconheceram ele como Cordeiro, e sabendo que ele era o Deus Todo-Poderoso. Assim que é os eleitos antes da fundação do mundo, que esses aqui, eles também são eleitos antes da fundação do mundo. Os 144 mil, toda pessoa eleita foi eleita antes que o mundo existisse. E é por isso que reconhece a palavra como ela é aqui. Deixa eu só mais um pouquinho aqui. Agora, então vamos aqui. Eu estava lendo, deixa eu ver onde eu estava lendo aqui. Então agora, quando o homem caiu, ele perdeu isto, e o que ele perdeu na queda, Cristo veio como Redentor. Você alguma vez já parou para pensar sobre o que Cristo redimiu para nós? Ele nos deu vida eterna. Ele nos trouxe de volta ao eterno companheirismo e relacionamento com Deus. Eterno companheirismo que tinha antes que o mundo existisse. Jesus veio e foi para isso. Por isso que quando ele nasceu naquela manjedoura, ele nasceu como um cordeiro. E ele não foi, nem nasceu, para dizer mais claro, ele não nasceu nem numa cama. Ele era um cordeiro. Ele nasceu numa manjedoura, junto com os animais. E ali tinha pastores, verdadeiros pastores, que Deus avisou para eles: olha, nasceu o rei nasceu, aquele rei é um cordeiro, vai lá que vocês vão encontrar com ele. E eram verdadeiros pastores. Aí, por isso que o profeta fala, não era aqueles que estavam lá no templo, tentando, aqueles lá, era a turma de lá, que tinha sido perdida antes da fundação do mundo, que estava tentando convencer as pessoas a não crer naquilo. Por isso Jesus falou com eles, falou: não sei que vocês são descendentes de Abraão, mas só que Abraão não fez o que vocês estão fazendo. É claro, pois Deus falou: quantas estrelas? Aí nós vamos ler, vocês vão notar quantas estrelas. Ele diz: por que Deus mandou contar as estrelas? Porque todas as pessoas na terra são filhos de Abraão e são estrelas. Mas só que a maioria das estrelas estava rejeitando o verdadeiro Deus e a vida eterna, porque a vida eterna agora partiria daquele sacrifício. E eles não aceitaram. E assim continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa. O lado, o contrário, é enganoso. E vai ser enganado. O lado verdadeiro vai entender a mensagem. Então aí ele disse,
Deixa, toda hora eu pego aqui e esqueço onde eu estou lendo, né? Então ele disse aqui, vou passar aqui para frente aqui. Acho que tem que começar. Agora, a importância disso é desde que ele restaurou o homem de volta em seu lugar, quer dizer, Jesus, né, restaurou. Com a queda, o homem perdeu a consciência do motivo pelo qual o Pai o colocou aqui na terra para fazer. Perdeu aquilo, sabe? Agora tem que procurar por aquilo. E o outro lado que é? O outro lado é mais atrativo. O lado do diabo aqui é mais atrativo. Porque o diabo trabalha na carne, Deus trabalha no espírito. Em outras palavras, todo encanamento, se podemos dizer assim, em nosso cérebro e as tomadas, a fé foram obstruídos com negócio, com a vida no lar, com afazeres domésticos. Viu o quê? Vocês lembram que o profeta sempre falava assim, olha, uma casa pode, para a gente pode ser uma casa de 3 cômodos, sabe? A gente não precisa de tanta coisa aqui não, sabe? Mas é aquele espírito que estava em William Branham, é o espírito que estava em Cristo. Mesma coisa, ele sabia que não precisa muita coisa aqui, porque isso aqui vai ficar, principalmente nos nossos dias, tudo vai queimar, vai acabar tudo, sabe? A única coisa que nós vamos levar aqui é o caráter de Cristo, somente dele. E nós temos que procurar o caráter de Cristo agora, porque é a única coisa que vai sair da terra, é o caráter dele em nós. Então, aí ele continua aqui. A fé foram obstruídos com negócio, com a vida no lar, com afazeres domésticos. Tudo isso se tornou tão obstruído ao ponto em que Deus não pôde operar através desses canais para a qual ele fez o homem. Agora, quando Deus fez o corpo, deixa eu ler mais só aqui embaixo agora aqui, para a gente terminar. Agora, Satanás, pelas leis do pecado e da morte, faz tudo que o pecado e a morte conseguiram produzir para enviar um câncer. O homem reconhece isto. Satanás envia dores de cabeça, nós a reconhecemos e recebemos isto. Ó, está vendo? Mas não vem de Deus, está vindo do diabo. Essas coisas, né? Recebemos isso. E se Satanás, através do seu poder, pode fazer suas leis trabalharem no homem, quanto mais deveria Deus, com seu poder, fazer suas leis trabalhar no homem? Se Satanás pode fazer suas leis funcionarem e nós reconhecemos isto, quanto mais deveria Deus fazer suas leis serem reconhecidas entre seu povo com cura divina, revelação, poder, dons e manifestação do Espírito. A lei do pecado e da morte trabalha nas pessoas, mas a lei da liberdade de Cristo tem vindo a nós para nos libertar dessas coisas. Então eu creio nisso com todo o meu coração. Eu creio que nós estamos nos aproximando da era quando as pessoas reconhecerão essas coisas, que nós temos tido tantas vãs filosofias e assim por diante, e ensinando o que não deveria, até que isso se tem colocado a mente humana numa revolução de pensamento sobre isto e aquilo, e levando para longe da palavra de Deus. Já pensou, irmão, quantos anos que é pregado, sempre contrariando? Muita coisa pregada, que contraria a verdade. Isso veio ser restaurado, essa verdade, nos dias de William Branham.
sobre cura, sobre tudo isso. Ninguém tinha essa fé, mas foi restaurado porque Deus prometeu restaurar tudo nesses dias. Como eu tenho falado, a fé não vem por jejuar, a fé não vem por orar, ler um livro. Tudo isso é bom, jejuar, orar, ler um livro é bom, mas a fé vem por algo que é colocado no coração humano e lhes diz que tão certo como vieste à igreja nesta noite, você voltará para casa. Está vendo? É isso aqui, ó. Por exemplo, isso funciona em nós. Quer dizer, eu sento, aí eu lembro, não preciso nem, aquela fé, eu levanto. Mas olha, irmão, existe uma doença hoje chamada, como é que chama a doença hoje na mente da pessoa? Esse outro que hoje é chamado de depressão. A depressão que vem do diabo. A depressão é uma das doenças quase pior do que qualquer coisa. A depressão, se for deixando, o diabo coloca uma depressão numa pessoa, se for deixando, vai chegar um momento que ela não levanta mais da cama, sem ter nada, e não tem nada. Aquilo é o poder de Satanás trabalhando na mente da pessoa, dizendo que ela está tão doente que não levanta mais, as pernas não aguentam, não tem jeito mais. Esse é o poder, o contrário. Mas se a pessoa conseguir tirar aquele poder de Satanás e colocar o poder de Deus, ele levanta na hora. Levanta na hora. É o que a gente tem que entender. Mas o outro poder de Deus é mais difícil. E Deus é muito mais poderoso que o diabo. Mas é mais difícil de receber. É, muito mais difícil. Olha para vocês verem uma coisa. Fé e dúvida. Juntinho uma da outra. Sabe? É isso aqui. Por exemplo, se um médico falar assim, olha, você está tão doente que você vai morrer. Mas aí você pensa assim, ó, existe um médico dos médicos que diz que eu vou viver. Amém. Aí, pronto. É isso que a gente tem que entender, ué. Colocar a lei de Deus para funcionar e não do diabo. Deixa eu continuar aqui. Deixa eu ver onde eu estava lendo aqui. Como eu tenho falado, a fé não vem por orar, ler livro, mas a fé vem por algo que é colocado no coração humano e lhes diz que, tão certo como vieste à igreja nessa noite, você voltará para casa. Você disse à sua esposa que estaria em casa depois que o culto terminasse. Você fez isso inconscientemente. Você simplesmente sai e entra no carro e vai para casa. Agora, você não poderia fazer isso a menos que pudesse ter fé, que faria. Você nunca levantaria do seu assento se você não tivesse fé que poderia levantar. Mas você tem feito isso tanto e você se acostumou tanto com isso e faz inconsciente. Está vendo? Isso é fé. Mas porque já aprendeu desde que nasceu, isso acontece o tempo todo. Mas por que nós não usamos isso o tempo todo para as outras coisas? É isso que o profeta está mostrando aqui. É isso que ele diz com aquela moça. Falou com ela, se você não tiver fé suficiente para crer, você vai morrer. E a fé sua tem que crer em mim primeiro, porque Deus me colocou aqui e diz, faça com que eles creiam em mim, que eles sejam curados. E ela tentou de todas as maneiras, até que uma hora ela falou assim, irmão Brana, eu vi que não tem jeito, pelo jeito não, deixa eu crer, irmão Brana. Você viu como que Deus trabalha? Deus disse, olha, faça com que eles creem em ti, faça com que eles creem que você é o mensageiro de Deus,
faça com que você está na terra para manifestar Deus. Amém. E que se eles crerem dessa maneira, eles vão sair da terra também. E quando ela falou assim, aí o problema saiu dela. Se ela nunca chegasse àquele ponto, ela ia morrer. Mas só que ela era uma pessoa que o Deus estava sabendo que uma hora ela ia obter aquilo. Deus insistiu com ela, insistiu. Não, só dessa maneira, senão você vai morrer. Aí, então, irmão Brana, deixa eu crer. Ué, você já pensou? Pediu William Brana para ela crer. Mas por quê? Porque Deus falou assim, ó, faça com que eles creem em ti. Se eles creem em ti, está crendo em mim. Já pensou quantas pessoas que não vão perder o rapto por causa disso? Mas você tem feito tanto e você se acostumou tanto com essas leis que isto se torna uma coisa natural. E agora, se nós pudéssemos nos entregar completamente a Deus e a sua vontade, e nos livrássemos de nossos próprios pensamentos, e simplesmente deixasse a mente de Cristo estar em nós, aquelas mesmas operações do Espírito trabalhariam através de nós. Aquelas mesmas operações do Espírito trabalharia através de nós, exatamente como as coisas naturais para aquele propósito, para controlar, para governar e louvar a Deus e viver para Deus. Agora Jesus disse: se vós estiverdes em mim, minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Se vós estiverdes em mim, minhas palavras estiverdes em vós. Agora aqui que vem o problema, porque tem pessoas que vão insistir, como tem muitas igrejas que insistem ou fazem até culto de revoltar contra Deus para pedir as coisas. Ora, já pensou uma coisa dessa? Mas aqui Deus só dá segundo a sua palavra. É isso. Agora, aqui que vem. Agora às vezes eu quero uma casa bonita, ou um carro novo, que eu talvez, aí eu fico insistindo com Deus. Olha, aquilo não é a vontade de Deus, mas se eu insistir muito, aí vem a vontade permissiva e Ele me dá aquilo. E aí é que entra os problemas nossos, porque às vezes nós vivemos muito mais pela vontade permissiva do que a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, Ele sabe o que eu preciso e o que você precisa. E através disso, quase que um pensamento no seu coração, Deus te dá aquilo. Só vou ler aqui, eu tinha outras mensagens para ler, mas só vou ler essa aqui, não vai dar tempo, mas só terminar isso aqui, ó. Agora o Pai e a sua palavra são inseparáveis, porque a palavra é o seu Filho. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Deus e sua palavra são inseparáveis. Você não pode ter Deus sem ter sua palavra, e quando você tem a palavra dele, você o tem. Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos terminar. Que Deus abençoe a todos nós. Está doente? Tá bom. Nós vamos orar pelo irmão Zilmar, que ele chegou da terra dele, chegou doente, está doente, nós vamos orar por ele. Pedido de oração, irmão Marcos Geraldo pede oração por sua família. Nós vamos orar. Feche os olhos, vamos fechar os olhos e vamos orar por esses irmãos. Senhor Deus, aqui, Senhor, chegou esses dois pedidos de oração, Pai. Meu Deus, o irmão Zilmar, Senhor, ele estava viajando e chegou em casa, está doente, Pai. Senhor, eu creio que ele está ouvindo agora, Senhor. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, essa fé verdadeira que eu disse aqui, Senhor,
coloca no coração do irmão ali, nesse momento, Senhor, para que essa doença vá embora, no nome do Senhor Jesus Cristo, e que ele amanhã amanheça bem, Senhor, sem nenhum problema. Também o irmão Marcos Geraldo pede oração por sua família. Senhor, que essa fé verdadeira entre no seu coração, e que a sua família seja abençoada, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim nós pedimos pelas nossas famílias. Ajuda, Senhor, a cada um de nós, e que possamos sair daqui abençoados. Senhor, amanhã Marcelo vai viajar, ele não está em casa, Senhor, vai voltar de viagem, Senhor. Abençoa a viagem dele também, Senhor, e de outros que vão viajar, no nome do Senhor Jesus Cristo. E dá-nos uma noite abençoada, possamos deitar e dormir em paz, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo.